Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro da disciplina de urgência e emergência. Essa é a disciplina de urgência e emergência 1, em que nós vamos dar uma introdução sobre os cenários de urgência e emergência, como nós já tínhamos falado na nossa introdução, no nosso encontro de orientações gerais. Essa vai ser uma parte introdutória em que nós vamos colocar o conhecimento para que vocês adentrem os serviços de urgência e emergência, sua organização, como que é levado isso no nosso país, certo? Começando aqui, a gente vai ver que as urgências uma das áreas mais problemáticas onde as diretrizes de descentralização, regionalização e hierarquização estão pouco implementadas. Essas diretrizes, descentralização, regionalização e hierarquização, são diretrizes gerais do SUS. Em outras matérias, vocês veem e estudam essas diretrizes gerais do SUS. A rede de urgência e emergência no nosso país está inserida no SUS, então segue as mesmas diretrizes, mas especificamente nas urgências, algumas dessas diretrizes, como descentralização, regionalização e a hierarquização, ainda estão pouco implementadas ainda. Nos hospitais gerais e de urgência, o que a gente vê? Longas filas. Isso aqui agora eu vou falar de uma coisa que nos jornais, tanto na imprensa escrita quanto na imprensa falada, isso é amplamente divulgado, né? Os hospitais com longas filas. As portas de urgência são pequenas. Os prontos-socorros com áreas físicas, equipamentos e recursos humanos insuficientes para acolher a demanda que procura esse atendimento. Isso gera fila, demora e desqualifica o atendimento. Nós vemos também, é muito comum, pacientes internados em maca, escassa oferta de leitos de observação ou leitos de retaguarda, o que perpetua a presença de grande número de macas nos exíguos espaços dos pronto-socorros dos hospitais. O que eu quero dizer com isso? A gente vê aqui duas vertentes. Uma, equipe, espaço físico e material escasso para atender a grande demanda. Isso gera uma superlotação já. Além do que, ausência de leitos de observação ou retaguarda para que esses doentes que chegam nas unidades de emergência sejam encaminhados. Ou seja, eles ficam retidos na unidade de emergência. Doentes não param de chegar pelo grande afluxo, e aqueles que estão aqui e que precisam de internação, de observação, de um leito de retaguarda, eles não conseguem sair. Certo? Ou seja, chega muito e a gente não consegue dar vazão para as necessidades. Isso gera uma superlotação. Atendimento desumano, infelizmente existe. A ausência de acolhimento e de triagem classificatória de risco, que nós vamos estudar o que é essa triagem classificatória de risco nessa aula ainda. Inadequação na oferta e acesso aos meios diagnósticos e terapêuticos. Isso gera longas esperas nos pronto-socorros, pacientes ali esperando realização de exames complementares para que se dê uma conduta ao caso, fica muito tempo esperando, isso gera mais superlotação ainda. Privilegiando as urgências sangrantes e ruidosas em detrimento de quadros clínicos silenciosos, que podem apresentar até uma gravidade maior. Às vezes um quadro clínico que aos olhos ele é muito impactante, ele pode ser menos grave, ter uma gravidade menor, mesmo assim sendo grave, mas com uma gravidade menor, quando comparado com um quadro silencioso, mas que pode trazer um prejuízo tão grande ou até pior do que aquele. Múltiplos adiamentos de cirurgias agendadas, cancelamentos de procedimentos,
disputa por leitos hospitalares e de terapia intensiva entre os pacientes acometidos por quadros agudos e crônicos, independentemente da gravidade, todos os fatores que aumentam, que geram essa superlotação nos serviços de urgência e emergência, certo? Essa rede, então, não resta dúvida que ela precisa ser qualificada e ampliada. Qualificar as unidades já existentes em sua área física, equipamentos, recursos diagnósticos e humanos, para que possam dar retaguarda à atenção básica e ao PSF. Criar as necessidades necessárias à composição do nível intermediário de complexidade entre a atenção básica e atenção às urgências prestadas pela rede hospitalar. Porque aqui também a gente procura os 3 níveis de atendimento, como o SUS preconiza. O atendimento básico, o atendimento de média complexidade e o de alta complexidade. Na urgência e emergência, isso existe também. O que a gente percebe é que ainda é muito incipiente esse atendimento das urgências de nível intermediário. O doente ele sai do atendimento básico direto para uma rede hospitalar com atenção à urgência de alta complexidade. E esses doentes eles ficam perdidos nesse meio aí. Então precisa ainda criar essas unidades de uma maneira melhor e mais eficiente para atender essas urgências de nível intermediário de complexidade. Foi criada então uma política nacional de atenção às urgências, com uma portaria de GM de 2048, de 5 de novembro de 2002, certo? Nessa política nacional de atenção às urgências, tem um regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência. É o Plano Estadual de Atendimento às Urgências. Nesse plano, criar todas aquelas diretrizes de hierarquização, seguindo as diretrizes do SUS, fazer a regulação médica das urgências, que é importantíssimo ter um médico regulador. Nós vamos ver isso um pouco para frente, que ele vai classificar, que ele vai, a partir da solicitação que as unidades de emergência chegam, ele vai regular este paciente através dos leitos existentes, seja leito de baixa complexidade, de nível intermediário ou de alta complexidade. Um atendimento pré-hospitalar fixo. E um atendimento pré-hospitalar móvel, que é o SAMU 192, que é o número que a gente liga para o SAMU. Aprimorar atendimento hospitalar. Fazer transferências interhospitalares, certo? E núcleos de educação em urgências. Uma portaria número 1863, de 29 de setembro de 2003, ela institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, que vai ser implementada em todas as unidades federadas, que vai respeitar as competências das 3 esferas de gestão, ou seja, é a rede de urgência e emergência inserida no SUS. Outra portaria, número 1864, de 29 de setembro de 2003, institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências. É o SAMU. Essa portaria aqui institui o SAMU. E uma portaria 272, de 30 de outubro de 2003, institui um Comitê Gestor Nacional de Atenção às Urgências, que é da onde sai a Política Nacional de Atenção às Urgências. Uma outra portaria, 1828, de 2 de setembro de 2004, vai instituir um incentivo financeiro para a adequação da área física das centrais de regulação médica de urgência em estados, municípios e regiões de todo o território nacional. E a portaria 2420, de 9 de novembro de 2004, constitui o grupo técnico que vai visar avaliar e recomendar estratégias de intervenção no Sistema Único de Saúde para a abordagem dos episódios de morte súbita. Ou seja, portarias que foram sendo criadas para atender demandas do setor de urgência e emergência.
E uma outra portaria, 2657, de 16 de dezembro de 2004, que ela estabelece as atribuições das centrais de regulação médica de urgência e o dimensionamento técnico para a estruturação e operacionalização das centrais do SAMU. Então tem uma portaria para isso. Existe uma portaria anterior que criou o SAMU. E essa agora, ela indica qual que é o dimensionamento técnico para esse SAMU, para que essa central de SAMU seja estruturada e operacionalizada. E também as centrais de regulação médica, essa portaria serviu para estabelecer as atribuições dessas centrais de regulação. O que elas fazem? Quais são as suas funções? Como elas devem atuar? E as redes de atenção à saúde, que foi criadas, essas redes elas foram criadas também. Aí são redes temáticas priorizadas, tem aquela pactuação tripartite entre governo federal, estadual e municipal. Foram criadas várias redes, rede cegonha, rede de atenção psicossocial, rede de atenção às doenças crônicas, rede de cuidados à pessoa com deficiência, mas foi criada também uma rede de atenção às urgências e emergências, para que esse setor tenha uma visão específica dele. Para implementar essa rede de atenção às urgências e emergências, a organização da rede de urgência e emergência tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde. Isso vai objetivar ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em sistema de urgência e emergência nos sistemas de saúde, de forma ágil e oportuna. Isso aqui é para quê? Para organizar e cumprir preceitos do SUS, para ter acesso humanizado e integral. O acesso aos serviços de saúde sejam feitos de forma rápida, oportuna e que atenda à necessidade. Quais são os componentes e as interfaces da rede de atenção às urgências e emergências? Promoção e prevenção. Aí é academia com saúde, orientações sobre o uso de motocicletas, a violência nos seus mais diversos aspectos, atenção básica com unidades básicas de saúde, UPA e outros serviços com funcionamento de 24 horas, o SAMU como pré-hospitalar 192, portas hospitalares de atenção às urgências, enfermarias de retaguarda e unidades de cuidados intensivos para receber esses doentes que chegam nas unidades de emergência e precisam seguir o seu tratamento, acompanhamento, inovações tecnológicas nas linhas de cuidado prioritárias, como AVC, IAM, traumas, e atenção domiciliar com o melhor em casa. Aí aqui pensou-se e começou-se a criar o acolhimento com classificação de risco, visando o quê? A resolutividade. E aqui a gente vê como é. Nós temos as unidades básicas de saúde. Nós temos uma unidade de saúde com sala de estabilização, porque o doente ele pode chegar precisando de uma estabilização agora e não dá tempo de fazer a transferência. Essa estabilização começa na unidade básica, mas automaticamente a central de regulação, ela já regula este doente para um atendimento secundário ou terciário, na grande maioria das vezes terciário, intra-hospitalar. Existem também as UPAs de atendimento 24 horas, que também apresentam essas salas de estabilização e que, a depender da gravidade, o indivíduo pode ser também solicitada a regulação para sua remoção para um atendimento hospitalar, e no hospital aqui, terciário, com unidade coronariana, enfermaria de leitos crônicos, UTI para doentes críticos, enfermaria para leitos clínicos, unidade de atenção ao acidente vascular encefálico, ou seja, a rede de urgência também busca agora toda uma hierarquização, desde a unidade básica, com a unidade básica e sala de estabilização, procurando, através de regulação médica, encaminhar esse doente para os centros específicos. Da mesma forma, a UPA, procurando também atendimento nos leitos de gravidade intermediária e, se necessário, também encaminhando os doentes para leitos hospitalares nas suas mais diversas necessidades,
sejam leitos de unidade coronariana, unidades de UTI adulta ou de enfermarias. Certo? Contando também com a atenção domiciliar, né? Uma vez esses doentes em casa, o atendimento domiciliar também para esse acompanhamento. A unidade básica de saúde. As unidades básicas de saúde no SUS, elas são a porta de entrada preferencial. Certo? Uma característica é ter atenção primária à saúde como centro de comunicação de toda a rede. É ali que surge a comunicação para toda a rede. O doente chega ali é a porta de entrada e dali saem todas as informações dele. Qual que é o nível de atenção? É primária. O objetivo é atender até 80% dos problemas de saúde que a população apresenta, sem que haja necessidade de encaminhamento para hospitais. Isso com o intuito de quê? Desafogar o hospital, para que lá tenha mais vagas livres. Ou seja, 80% dos doentes vão ser tratados na unidade básica. Qual que é a resolubilidade então? 80%. E ela opera com custos baixos. Quais são os custos que uma UBS tem? Pessoal, materiais diversos, serviços diversos, medicamentos. E o acesso tem de grande quantidade. Ela é geograficamente estratégica e em proximidade com as residências. Para quê? Para um acesso fácil ao serviço de saúde. A unidade básica de saúde ela vai fazer vacinação, consultas, curativos, medicação básica, procedimentos de enfermagem, coletas de exames laboratoriais, entrega de exame, saúde bucal, marcação de consulta com especialistas, se necessário, uma vez que a tendência é resolver a grande maioria dos casos ali, e encaminhamento para outros níveis de atenção à saúde, se necessário, porque a tendência é que a maioria dos casos sejam resolvidos ali na unidade básica de saúde mesmo. Mas nós temos também, caso seja necessário, a unidade de pronto atendimento. O atendimento é feito com pressão alta, para acompanhamento de pressão, febre alta, infarto, fraturas, cortes, derrames, etc. Elas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Diminuem as filas em pronto-socorros nos hospitais, porque ao invés do doente ir ao pronto-socorro, ele procura a UPA, isso diminui a fila lá. Tem uma resolubilidade, precisa ter, né? Uma resolubilidade de 97% dos casos encaminhados. E a UPA ela vai ser dividida em 3 níveis, porte 1, 2 e 3. O porte 1 tem um mínimo de 7 leitos de observação, com capacidade de atendimento médio de 150 pacientes por dia. E a população na área de abrangência é de 50 a 100 mil habitantes. Uma UPA porte 2, ela tem que ter no mínimo 11 leitos de observação, com capacidade de atendimento médio de 250 pacientes por dia, e uma população na área de abrangência de 100 a 200 mil habitantes. E uma UPA de porte 3, ela tem o mínimo de 15 leitos de observação, com capacidade de atendimento médio de 350 pacientes por dia, com a população na área de abrangência de 200 a 300 mil habitantes. E o nível terciário, que a atenção à saúde nível terciário ela é integrada pelos serviços ambulatoriais e hospitalares especializados. Ela é constituída por grandes hospitais gerais e especializados, que aí eles vão concentrar tecnologia de complexidade e devem oferecer à população atendimento de excelência. Devem oferecer. Servindo de referência para outros serviços, sistemas e programas de saúde. Mas as filas continuam nas unidades. Então buscou-se uma outra estratégia também, junto com tudo que nós já falamos agora, uma estratégia para organizar, otimizar e humanizar estes atendimentos. Qual estratégia que é essa? Acolhimento com classificação de risco. A gente não quer uma imagem dessa. Doentes em macas, em corredores. A gente precisa solucionar isso de alguma forma. E aí nós vamos fazer a classificação de risco. Como que começa a classificação de risco? É a análise do grau de necessidade do usuário. E ordenação, ordenar o atendimento de acordo com o nível de necessidade. Aqueles mais necessitados naquele momento vão ser atendidos primeiros do que os que têm uma necessidade menor. Isso não é subjetivo, é uma maneira objetiva para a gente procurar trazer uma objetividade maior a essa análise.
Então, precisa ter base em técnicas, são protocolos estabelecidos. A pessoa precisa ter experiência na realização desses protocolos e uma postura correta. E, de novo, a gente não pode ter somente a subjetividade e sensibilidade de quem está na porta. Tem que procurar uma objetividade maior para a gente organizar melhor esse fluxo. O que é o objetivo da classificação de risco? É identificar prontamente condições de riscos de perder a vida. Identificar esse doente, qual que é aquele que tem risco de perder a vida, esse passa na frente. Porque eu preciso agilizar o tempo terapêutico, organizar o processo de trabalho e espaço físico do pronto-socorro e diminuir a superlotação. Eu preciso organizar isso. Organizando, a tendência é diminuir, ser mais uma ferramenta para diminuir a superlotação. Extinguir também a triagem por porteiro, recepcionista, que é o primeiro contato com um profissional de saúde. Aquele doente chega, o primeiro contato que vai ter é o porteiro, recepcionista, que precisam ser bem treinados, educados, acolher bem esse doente. Mas o acolhimento com classificação de risco tem que ser feito por profissional de saúde. Extinguir a triagem médica, geralmente baseada na pergunta: quem não vou atender? A pergunta não é essa. A pergunta é: quem tem a prioridade maior para ser atendido agora? Os outros eles vão ser atendidos, mas em um momento posterior, porque esse aqui tem um risco de evoluir para óbito imediato. E para isso a gente precisa fazer uma priorização de acordo com critérios clínicos. Não vai ser por ordem de chegada ou de acordo com a sensibilidade de quem recebe. São critérios clínicos, objetivos. Também eu preciso informar os pacientes e familiares a expectativa de atendimento e tempo de espera para diminuir a ansiedade gerada por causa de uma coisa que é desconhecida. Ou seja, se aquele doente não for atendido de imediato, porque na sua classificação de risco ele pode aguardar mais um tempo, qual que é o tempo de espera previsto para ele? E explicar que essa espera não vai trazer problema nenhum para ele. Ao contrário do outro aqui que chegou muito grave, com risco iminente de vida, esse tem que ser atendido agora porque qualquer espera é prejudicial para ele. Esclarecer a comunidade sobre a forma deste atendimento, né? E realizar, quando necessário, encaminhamento responsável com garantia de acesso à rede de atenção. Outros resultados: diminui a ansiedade dos profissionais e usuários, porque eles ficam mais seguros na atuação do sistema de saúde. Tendência de melhoria das relações interpessoais na equipe de emergência. Padronização de dados para estudos, pesquisas e planejamento. E aumento da satisfação do usuário. Tá bom, como que nós vamos fazer essa classificação de risco? Como que nós vamos organizar o processo? O doente vai ter a sua classificação dessas 4 formas. Dividido em cor também. A cor vermelha são aqueles casos de emergência. São os casos muito graves, com risco de morte. A cor amarela são os casos urgentes. Casos que necessitam de um atendimento prioritário, mas não antes do caso de emergência, que esse é o primeiro. Depois tem um pouco urgente, casos de menor urgência e que podem aguardar atendimento. E os não urgentes, que são casos simples que não têm urgência. Ou seja, o doente, quando ele chega, ele é feito o seu acolhimento com classificação de risco e é classificado em um desses 4 níveis. Se ele for classificado como emergência, cor vermelha, ele é atendido agora. Urgente, ele é atendido um pouquinho depois. O pouco urgente, daqui a pouco. E o não urgente, esse vai esperar um pouco mais tempo, porque existem pessoas mais graves antes dele. Protocolo de avaliação e classificação de risco. Emergência. O que é uma emergência? São politraumatismos, TCE, queimaduras grandes, coma ou alteração de consciência, lesão da coluna vertebral, desconforto respiratório grave, dor no peito com falta de ar e cianose, vômito e perda de consciência com dor torácica, perfuração no peito, abdômen ou cabeça, intoxicação exógena, anafilaxia com reação alérgica associada à falta de ar com sinais de gravidade,
parada cardiorrespiratória, hemorragias não controláveis, fraturas com ferimentos de córtex. Esses são emergência. Eles vão para a sala vermelha de emergência, então atendimento médico imediato. Os que têm urgência maior, cefaleia intensa de início súbito, alterações agudas de comportamento com agitação e confusão mental, desmaios, história de convulsão, dor torácica intensa, crise asmática, diabético com sudorese, alteração de estado mental, alteração desses sinais vitais, epistaxe, dor forte de qualquer natureza, febre alta, luxação, entorse com dor intensa, acidentes por animais peçonhentos, broncoespasmos, esses têm uma urgência maior, vão para a sala amarela, vão para ter atendimento médico na sala amarela. As urgências relativas, pacientes escoltados, deficientes físicos ou impossibilitados de deambulação, asma fora de crise, enxaqueca, dor de ouvido moderada a grave, dor abdominal sem alteração de sinais vitais, sangramento vaginal sem dor abdominal, vômito e diarreia sem sinais de desidratação, abscessos, distúrbios neurovegetativos, lombalgia intensa, intercorrências ortopédicas, gastroenterite. Esse é classificado como verde, vai ser encaminhado para especialidades. E o de nível ambulatorial, que é o azul, que vai ser orientado a procurar agendamento na UBS e PSF, são queixas sem alterações agudas. Eu estou sentindo uma dor no meu ombro tem 3 meses. Isso não é agudo. Isso pode ser feito com agendamento em PSF, essa avaliação. Procedimentos como curativo, trocas de requisições de receitas médicas, avaliação de resultados de exames, solicitação de atestados médicos, isso é tudo azul. É tudo agendamento em UBS e PSF. Certo? De tal forma que, de acordo com o que o doente se apresenta na unidade de emergência, ele vai ser classificado em uma dessas cores para ser guiado e orientado, organizado o atendimento. A chegada no pronto-socorro. O eixo vermelho vai para a emergência. Aquele paciente está visível, amplamente distinto e exclusivo. Um ambiente completamente distinto e exclusivo. Acesso coberto para a ambulância, tem sinal sonoro disponível e tem uma sala disponível para estabilização. Ali recebe doente grave. Certo? O eixo vermelho, que é a sala de emergência, tem que ter materiais e equipamentos para assistência ventilatória, assistência circulatória, drogas e soluções, materiais complementares. O doente precisa ficar com uma privacidade e acolhimento da rede social, que são a sala específica disso. Essa é a sala de emergência. O doente chegou, estava muito grave, foi classificado como emergência, classificado como a cor vermelha, ele vai para o eixo vermelho, para essa sala de emergência que precisa ter esses materiais e equipamentos. Depois de estabilizado, ele vai para a área amarela. Se ele continuar um doente crítico, ele vai para o CTI. Se ele estabilizou e melhorou, ele vai para a área verde, que são pacientes estáveis, que precisam de observação, internação, transferência ou então alta, mas ele não está tão crítico ainda quanto aquele que precisa de um leito de CTI. E o eixo azul, que é um acolhimento com classificação de risco. Local amplo, local para o primeiro contato de fácil identificação, que o usuário é imperativo para a central de acolhimento, que o usuário se dirija ao chegar no pronto atendimento. É feito o acolhimento dos casos menos graves, é feita a classificação de risco também e um atendimento médico. Vai passar pelas fases de acolhimento dos casos menos graves, com classificação do risco e atendimento médico. O eixo azul acolhe, identifica a demanda do usuário. Identificou a demanda? Se for identificado um quadro de emergência, direciona para o eixo vermelho. Identificada a necessidade de consulta médica imediata, encaminha para a consulta médica imediata. É uma pré-classificação rápida com base no suporte básico de vida e no protocolo de classificação de risco. Direciona também para a área de atendimento adequada, suturas, pediatria, solicitação de receita, etc. Fez o direcionamento de onde esse doente vai.
E vai orientar os usuários com demanda administrativa. Informações de onde ele vai marcar a consulta, visitar os doentes, para outra área. Vai fornecer essas informações. Vai encaminhar o restante para a classificação de risco. Além disso, acolhe a rede social, informa e registra atendimento. Tem o consultório de enfermagem para fazer a classificação de risco, tem os consultórios médicos e serviço social, encaminhamento para avaliação de especialidades, área de procedimentos de observação curta e salas de espera, certo? O eixo vermelho, ó, um esquemazinho aqui para a gente ver. O eixo vermelho é classificado como emergência, procura já a sala de emergência. No eixo azul, faz um acolhimento pré-classificação. Nesse acolhimento pode ser feita uma identificação rápida, tanto de um quadro de emergência, que vai ser encaminhado para a sala de emergência, no eixo vermelho. Pode ser feita uma identificação rápida de um doente classificado como consulta médica rápida, aquele classificado com a cor amarela. Pode ser feita uma classificação de risco, que pode chegar a essa cor amarela, mas também pode ver que o doente é verde ou azul, pode tendo uma consulta médica em espera, mas também tem aqueles que dependem de alguma orientação administrativa, alguma orientação do serviço social, com maternidades, pediatrias e suturas, e aí eles vão ser encaminhados para esses locais específicos. Então é feito, o doente chega no pronto-socorro, é feito a admissão, é feita a classificação de risco, e o protocolo criado que fez essa classificação de risco do modo como nós estamos falando, em emergência, urgência, pouco urgente e não urgente, emergência vermelho, urgência amarelo, pouco urgente verde e não urgente azul, é o protocolo de Manchester. Uma vez feita a classificação, o doente chega ao médico. Quando ele chega ao médico? Na medida de sua classificação de risco. Se ele for emergência, ele chega ao médico agora, porque ele tem um risco imediato de perder a vida. O atendimento é imediato. Se o doente é classificado como urgência, ele vai chegar ao médico, mas um atendimento em até 60 minutos. Se o indivíduo é pouco urgente, ele vai chegar ao médico, só que um atendimento em até 120 minutos. E se o indivíduo for não urgente, ele pode até chegar ao médico, mas com atendimento em até 240 minutos. É importante orientar isso à população, orientar ao usuário, orientar aos acompanhantes desses tempos médios previstos, porque essa informação gera menos ansiedade. E agora, situações de queixa imediatamente identificadas com classificação vermelha. A gente falou já. Politraumatismo grave, TCE grave, coma, comprometimento da coluna cervical, parada cardiorrespiratória, desconforto respiratório grave, dor no peito e falta de ar, ferimentos perfurantes com armas de fogo e grandes queimaduras. Agora, aquele que se enquadra na amarela, na classificação amarela. Você fala intensa, com dor torácica intensa, dor abdominal aguda, qualquer dor intensa. Diminuição do nível de consciência, desmaio ou síncope, hemorragias com ferimentos epistaxe, crise de asma, febre alta. E as portarias que regulamentam essa rede de urgência e emergência. Tem a portaria número 1600, de 7 de julho de 2011, que vai reformular a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a rede de atenção às urgências no SUS. A portaria 1601, de 7 de julho de 2011, que vai estabelecer diretrizes para a implantação do componente Unidades de Pronto Atendimento 24 horas, são as UPAs, e o conjunto de serviços de urgência 24 horas na rede de atenção às urgências, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. Uma portaria 2026, de 24 de agosto de 2011, que aprova as diretrizes para a implantação do serviço de atendimento móvel de urgência e sua central de regulação médica. A portaria 2029, de 24 de agosto de 2011, que institui a atenção domiciliar no âmbito do SUS. Foi importantíssimo também. Agora, a portaria de número 2994, de 13 de dezembro de 2011, aprova a linha de cuidado infarto agudo do miocárdio, o protocolo de síndromes coronarianas agudas, cria e altera procedimentos de tabela
na tabela de procedimentos, com medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais. Ou seja, está criando uma linha de cuidado. O indivíduo com infarto agudo, qual que é o trânsito que ele faz na rede de urgência e emergência? Com síndrome coronariana aguda, qual que é a linha de cuidado? Qual que é o fluxo que ele faz para todos os níveis de atendimento médico, de atendimento em saúde? No decreto de 76 e 16 de 17 de novembro de 2011, dispõe sobre a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional. E ali cria-se a Força Nacional do SUS, certo? E uma portaria interministerial, uma portaria número 1010, de 21 de maio de 2012, redefiniu as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel das Urgências, o SAMU, e sua central de regulação. Já tinha sido criado, definido, e foi feita uma redefinição agora em 2012, certo? Agora, teve uma outra portaria que também redefiniu, que é a portaria número 104, de 15 de janeiro de 2014, que redefiniu as diretrizes para a implantação do componente UPA e do conjunto dos serviços de urgência 24 horas, não hospitalares da rede de atenção às urgências e emergências, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. E dispõe sobre incentivo financeiro de investimento para novas UPAs, que é chamada de UPA nova, e uma UPA 24 horas ampliada, que é chamada de UPA ampliada, e respectivo incentivo financeiro de custeio mensal. Então foi redefinida a UPA, reclassificada, de acordo com essa classificação, até com incentivo financeiro para um custeio mensal. Uma portaria 1473, de 18 de julho de 2013, que altera a portaria 1010, que nós já tínhamos falado, e ela vai redefinir as diretrizes para a implantação do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e sua central de regulação, certo? Como não teve uma linha de cuidado associada ao infarto agudo do miocárdio, a síndrome coronariana aguda, começaram a ter linhas de cuidado para todos os quadros de urgência. Um deles é a linha de cuidado ao trauma, que também define o fluxo a ser tomado por um doente com trauma, certo? Que é uma portaria 1365, de 8 de julho de 2013. Tudo bem, gente? Essa aula inicial nossa é muito conceitual, para de agora em diante a gente poder lançar a mão de uma parte mais prática ali, de como que nós vamos atuar em todo esse sistema que nós chegamos a falar agora, em toda essa rede de atenção à urgência e emergência, e a nossa disciplina que é isso, quer que vocês aprendam a urgência e emergência, o básico dela no pré-hospitalar, no hospitalar nível intermediário e no hospitalar nível terciário. Ou seja, a gente quer fazer o treinamento de vocês nos conceitos básicos de pré-hospitalar, nos conceitos básicos de hospitalar, seja no nível básico, no nível intermediário e no nível terciário, certo? Ou seja, queremos que nessas 3 disciplinas de urgência e emergência que nós teremos ao longo do ano, que esses cenários sejam contemplados. Mas para isso a gente precisa conhecer de onde que vieram esses cenários, como foi feita a criação deles, como se pensou neles, para que nós possamos agora atuar de maneira correta em cada um desses cenários que nós vamos começar a treinar. Tudo bem? Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.